Gente, vocês podem sentar já já. Eu vou precisar de vocês. Como o Rafael falou, é uma grande honra, né, estar aqui com vocês nesse evento maravilhoso, que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus e por isso que estamos retomando, né? Porque você e eu não podemos ficar parados. Nós precisamos entrar em movimento mesmo nesses últimos dias, né? Deus está chamando os jovens mesmo para dar mais gás ainda naquilo que eles têm para realizar, porque nós estamos nos últimos dias, né? Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos começar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui adorando a Ele juntos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa que você nos trouxe a esse lugar, por esse tempo que você preparou para as nossas vidas, para acrescentar coisas ao nosso coração. Nós vamos sair daqui crentes melhores, jovens mais fortes, Pai. Nós queremos e dizemos ao Senhor que nós desejamos mais de Ti, Pai. Nós queremos, Pai, Te agradar. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso coração. É para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós investimos o nosso tempo, a nossa vida, a nossa juventude para o Senhor, Pai. Nós te damos graças porque sabemos que vai ser um evento tão produtivo, Senhor, para as nossas vidas. Nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Então, maravilha, né? Essa música, minha gente, mexe demais comigo, meu Deus do céu. Ai, ai. Né? Eu quero que você comece comigo, que eu não sei mais nem o que é que eu vou falar depois dessa música, meu Deus do céu. Lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, Mateus 22, 29. Diz assim: que benção, vocês ainda usam Bíblia aqui, né? Às vezes eu peço para o povo abrir, eu não escuto, mas as Bíblias se mexendo não. Aí eu já vou começar a ler, porque... Mas aqui escuta, né? Que benção. Mateus 22, 29, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ok, nós sabemos que nesse texto tem todo um contexto envolvido, mas eu queria mesmo pegar esse versículo para começar a falar sobre algumas coisas que nós vamos estar falando nesses dias, né? Jesus estava dizendo aqui, olha, vocês não conhecem nem as Escrituras nem o poder, né? Isso quer dizer que é importante sim conhecer as Escrituras e também conhecer o poder. Amém. Amém? E nós vamos estar falando exatamente sobre isso hoje à noite, sobre o poder para sermos filhos de Deus, né? Eu sei que você já tem ouvido tantas palavras, a maioria de vocês já participou do Rema, né? Você tem se alimentado com uma palavra forte na igreja que você congrega, eu sei disso, né? Mas existe também, amados, outra parte. Nós precisamos sim nos alimentar da palavra, mas nós também precisamos mergulhar profundo no poder de Deus. Amém? Nós vamos estar falando um pouco sobre comunhão, nós vamos estar falando um pouco sobre o poder mesmo esses dias. E eu sei que a nossa vida não vai ser mais a mesma. Amém? Eu tenho meditado muito sobre essas coisas nesses dias. Nós estávamos também em um acampamento de jovens agora no período do carnaval, lá em São Paulo, e foi maravilhoso. E eu sei que aqui não vai ser diferente. Amém? Mas você vai sair com aquilo que você precisa. Não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. Amém? Deus, Ele sabe como alcançar todas as pessoas. Ele sabe ser bem específico, mas Ele também sabe alcançar todo mundo de uma forma inexplicável, né? Porque às vezes a gente ministra uma palavra e um recebe de uma forma, outro recebe. A multiforme sabedoria de Deus está alcançando as nossas vidas enquanto nós nos expomos à palavra. Agora, a primeira coisa que eu quero que você faça é alinhar o seu coração. Por que você veio até aqui? Né? Qual é o seu propósito de estar nesse lugar? E eu espero que você sintonize realmente o teu coração, amado, para aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio nesses dias.
Amém? Que você possa se esvaziar de todas as outras coisas, que você tenha deixado tudo que estava te atrapalhando lá do lado de fora daquele portão, para que você possa sair daqui realmente transbordando de Deus. Amém? Vai comigo, por favor, lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1, no versículo 35. Lucas 1,35 diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Diga comigo, o poder do Altíssimo. Altíssimo, né? Vocês falam. Te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso aqui está falando sobre o nascimento de Jesus, né? Quando o anjo estava conversando com Maria sobre como se daria a vinda do Salvador por meio dela. E, amado, foi o poder de Deus que estava envolvido na primeira vinda de Jesus. Nós vamos estar falando sobre o poder, mas é esse mesmo poder que esteve desde o princípio, quando Deus falou para as coisas virem a existir, foi através desse poder que todas as coisas vieram a existir, e esse é o mesmo poder que habita dentro de você hoje, que nós estávamos cantando sobre ele. Né? Mas é necessário nós conhecermos sobre isso. É necessário nós sabermos como nos mover em cada situação que nós precisamos desfrutar desse poder. Amém? Então ele estava envolvido na primeira vinda de Jesus. Vai comigo lá em Lucas 5 agora. Lucas no capítulo 5. Você não se importa de abrir a Bíblia várias vezes não, né? Olhe, diga logo, que eu vou abrir um monte de vezes aqui, então é melhor você ir se acostumando, tá bom? Lucas no capítulo 5, no versículo 17. Diz assim: Ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, o poder estava envolvido na primeira vinda de Jesus, o poder estava envolvido em todas as curas que eram manifestas através de Jesus. Você vai observar que sempre existiam essas duas necessidades, a fé e o poder operando para essas curas acontecerem. Né? Vai comigo, por favor, em Lucas 6. Vamos observar outra passagem sobre cura. Lucas 6, versículo 19. Diz assim: E todos na multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Agora vai comigo em Marcos 5. Marcos, no capítulo 5, no versículo 25. E agora a gente vai ler até o 34. Diz assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Marcos 5, 25. E padecera muito à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Olha que maravilha. Jesus, ele tinha consciência
do que ele havia vindo para a terra para fazer. Né? Por várias vezes Jesus declarava para as pessoas: olha, eu vim para realizar a vontade do meu Pai. Eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E todas as vezes você vai ver Jesus consciente totalmente daquilo que operava nele, de quem ele era, de para que ele havia vindo para a terra. Então Jesus ele tinha consciência de quem ele era e de quem ele estava representando aqui. E o poder, você vai ver todos esses versículos que nós lemos, esse poder estava presente em todas essas curas. Esse poder estava se manifestando em todas essas ocasiões. Não é assim? Agora, quando Jesus subiu, não acabou por aí, né? Desde o princípio, como nós falamos, desde o princípio esse poder existia, porque todas as coisas vieram a existir pelo poder da palavra de Deus. E quando Jesus veio à terra, ele tinha consciência desse poder e esse poder fluía através dele. Mas quando ele estava para subir, ele começou a comunicar isso para os discípulos dele. E ele não queria que os discípulos ficassem sem a consciência daquele poder. E foi por isso que ele transmitiu a mensagem. O mesmo poder que estava com ele acompanharia agora aqueles discípulos. Vamos comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, no versículo 1. Lucas 9, 1. Diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, enquanto aqueles discípulos estavam andando com Jesus, Jesus estava treinando eles para aquilo que haveria de acontecer. Afinal de contas, ele não ia ficar aqui o tempo todo. Né? Ele sabia que ele tinha vindo para cumprir um tempo e que o tempo já estava acabando e que ele tinha que subir, mas que alguém tinha que dar continuidade àquilo que ele começou. Porque não adiantava nada Jesus vir, morrer por todos e não ter uma continuidade do trabalho que ele iniciou. Você está acompanhando isso? Era necessário uma continuidade. E Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Em Lucas 10, vai comigo lá, por favor. Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então ele estava sempre ensinando aos discípulos que o mesmo poder que estava com ele, iria acompanhá-los também. Agora, que eles precisavam ter consciência daquilo. Amém? Você está comigo? Agora, os discípulos foram embora. Não é assim? Os 12 apóstolos do Cordeiro foram embora. Só que quem é agora a continuidade de Jesus aqui na terra? Você sabe? Levante sua mão. Pronto. Esse aí que está com a mão levantada. Essa pessoa que está aí, bonito do seu lado. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Essa foi a pessoa que Jesus chamou agora para dar continuidade ao ministério dele aqui na terra. Você e eu somos responsáveis, afinal de contas nós somos o corpo. Ele é o cabeça e se começou por ele, o corpo também tem que seguir a mesma coisa do cabeça. Você nunca vai ver uma cabeça fazendo uma coisa sozinha. Não é assim? É monstro. Uma cabeça sozinha andando por aí, não funciona. Mas começou em Cristo e agora nós que estamos nele, que fazemos parte do seu corpo, precisamos dar continuidade àquilo que começou nele. E esses dias, amado, eu sei que você vai sair daqui com uma consciência tão forte daquilo que você foi chamado para fazer. Sabe, não dá mais tempo da gente perder tempo com bobagem, da gente não ser certeiro naquilo que a gente está fazendo. Não dá mais tempo da gente ficar atirando no escuro sem saber para onde a gente vai. Não dá mais tempo. Ah, mas eu tenho 14 anos, 15 anos. Não dá mais tempo. Jesus está às portas e nós precisamos, amados, ser efetivos naquilo que nós precisamos fazer ainda.
Se nós fomos chamados para dar continuidade àquilo que ele começou aqui na terra, então nós precisamos fazer isso com eficácia, com eficiência. E para isso nós precisamos conhecer. Conhecer ele. Conhecer quem nós somos nele. Conhecer o que ele tem para nós. E eu acredito que nesses dias Deus vai estar mesmo comunicando coisas ao teu coração para você não sair daqui mais sem saber como acertar. Sem saber e ficar incerto, o que é que eu vou fazer da minha vida, o que é... Não, você vai sair daqui sabendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Vai comigo, por favor, lá em Lucas, no capítulo 24. Aí você abre Lucas 24 e já pode abrir Atos, no capítulo 1, segura aí os dois. Nós vamos ler esses dois capítulos agora. Lucas 24, no versículo 49, e Atos, no capítulo 1, versículo 8. Lucas 24, 49, Jesus diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja bem, o poder que estava na criação, o poder que trouxe Jesus até a terra, o poder que estava com ele para curar, ele agora delegou aos apóstolos e ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas vem outro Consolador, né, que é igual a mim, ele falou. E ele disse: olha, vocês vão permanecer na cidade até que do alto vocês sejam revestidos por esse mesmo poder. Esse poder que está comigo vai acompanhar vocês também. E aí você sabe o que aconteceu, né? Em Atos, você já sabe que houve o dia de Pentecostes e o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e todas elas foram cheias e batizadas. Não é assim? Então, o mesmo poder que estava com Jesus para realizar o que ele fazia. Mas o que ele fazia? Vai em Atos no capítulo 10, no versículo 38. Eu sei que nós estamos lendo bastante, muitos versículos, mas é porque eu quero deixar um fundamento para que você entenda o que nós vamos estar conversando esses dias, tá certo? Atos no capítulo 10, no versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja bem, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder para realizar aquilo que ele realizava. E quando Jesus pediu aos discípulos para que eles não se ausentassem daquele lugar até que do alto eles fossem revestidos, era exatamente por isso. Porque para aquilo que eles precisavam dar continuidade, para aquilo que eles precisavam realizar, eles precisavam sim desse poder. Eles precisavam sim ser revestidos do alto por esse poder. Porque esse poder foi o que habilitou Jesus para andar por toda parte fazendo bem e curando. Amém. Foi o poder que habilitou Jesus para fazer o que ele fazia, para realizar o que ele realizava. Você está comigo? Agora, esse poder também nos fez filhos de Deus. Em João, no capítulo 1, no versículo 12, vai lá comigo, por favor. João 1,12. Diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 4, Romanos 1, 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. O verso 16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, Romanos 1,16, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, todos nós recebemos o poder de sermos filhos exatamente quando nós aceitamos Jesus, nós estamos recebendo pela fé e pela graça, mas existe um poder que nos assistencia quando nós nascemos de novo. Amém? É isso que está falando aqui. Olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou, isso nos deu o poder de sermos feitos filhos. A morte de Jesus na cruz deu a você o poder de ser feito filho, assim como ele é. Todos os direitos que ele tinha, você tem também. Ele foi o nosso substituto lá na cruz. Então, aquele que era pecador não é mais, porque Jesus o substituiu na cruz. Aquele que era enfermo não é mais, porque Jesus foi enfermo no nosso lugar na cruz. Aquele que era mentiroso não é mais, porque Jesus foi para a cruz exatamente para nos livrar de quem nós éramos. E agora nós precisamos conhecer quem nós somos. Porque você conhecia quem você era antes. Não é assim? Você entendia que a sua família passava por um processo, que todos na sua família tinham isso ou tinham aquilo, ou que todos na sua família não deram certo, ou que todos na sua família... Não importa. Uma vez que você nasceu de novo, todas essas coisas foram cravadas na cruz do Calvário através do nosso substituto. Se ele foi para a cruz, tudo que você era antes dele foi para a cruz também. E agora, é como Paulo diz, olha, não mais vivo eu. Não vive mais aquele Paulo que era assassino, não vive mais aquele Paulo que levava os outros à morte, não vive mais aquele Paulo que pregava contra Cristo. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Uma vez que eu tenho a consciência de que Jesus foi para a cruz do Calvário no meu lugar, amado, esse poder de reconhecer a salvação vem habitar dentro de nós. Quando eu reconheço que Ele já foi no meu lugar, esse poder nos faz filhos de Deus. Agora, o ser filho de Deus não é somente ser livre do inferno. Porque tem muita gente que vive uma vida miserável como crente pensando que a vida é só isso. Que a vida é só ser livre do inferno, eu estou salvo, tá bom demais, eu vou viver minha vida aqui e acabou-se. Não, não é só isso. Deus tem muito mais para você. Se fosse só ser livre do inferno, era bom demais. Graças a Deus, porque a gente não vai precisar passar a eternidade queimando, ardendo no fogo do inferno. Graças a Deus por isso. Agora, juntamente com Cristo, Ele nos deu muitas outras coisas. E nós precisamos, amados, conhecer a nossa herança. Precisamos entender quem nós somos nele. Porque uma vez que você conhece quem você é nele, a vida de crente fica mais fácil. Fica menos pesada, fica menos religiosa. Porque o peso da religião, ele não vai nos ajudar. O peso da religião não vai nos livrar do pecado. O que vai te livrar do pecado e o que vai te ajudar a ser santo, um jovem santo nessa geração, é conhecer quem você é nele. Porque foi o poder de ser feito filho. Existe um poder para você andar como um jovem nessa geração corrompida, onde todo mundo tá indo para um lado e você vai nadando contra a maré. Existe um poder para te auxiliar a fazer isso. A ser um jovem nos dias de hoje, ainda pregar o Evangelho, viver o Evangelho e ser bem sucedido naquilo que você faz. Amém? Você não está sozinho. Esses dias a gente estava lá no acampamento e
a gente assistindo a saga de Star Wars, aquela coisa toda, né? Que foi uma febre, meu Deus do céu. E os nerds sempre vão entender isso, né? Mas olha aí para o seu vizinho e diga, a força está com você. A força está com você. Pronto. O poder de ser feito filho está com você. A força que você precisa para resistir ao mundo, a força que você precisa para andar uma vida santa, a força que você precisa para viver curado, para viver livre de problemas, amados, já está dentro de você. Quando a gente tem essa consciência e fica tão forte isso dentro de nós, nada vai conseguir te tirar do alvo. Mesmo que o diabo tente, mesmo que as circunstâncias se levantem, mesmo que as pessoas te digam o contrário, quando você está certo de quem você é e para que você nasceu, tudo vai bem. Porque por dentro você tem a certeza. Por dentro existe uma convicção, por dentro existe o poder para ser feito filho. Amém? Vai comigo, por favor. Lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes a gente foca nesse versículo somente pensando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas ele diz no finalzinho, conforme o poder que opera em você. Quando você sabe que o poder opera em você, fica mais fácil de você receber aquilo que Deus tem para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A consciência do poder vai te trazer as coisas certas. Agora, isso eu não estou falando sobre coisas materiais, não. Existe uma vida em Deus, amados, um nível de vida em Deus que você não precisa se agarrar a coisas. Porque a consciência do poder e da vida de Deus dentro de nós, a gente vai vivendo a nossa vida intensamente para Deus e as coisas vão chegando. A gente não precisa se desesperar. O pastor Bud, ele costumava sempre dizer a gente algumas coisas maravilhosas, né? E uma das coisas mais importantes que ele já disse a gente foi que dinheiro é só papel. Porque, amados, é uma das coisas que mais entristece o mundo. É uma das coisas que mais perturba as pessoas. É dinheiro. Se tem dinheiro, está tudo bem. Se não tem, está tudo mal. Se tem dinheiro, está feliz. Se não tem, está triste. Agora, quando eu tenho a consciência do poder que opera em mim, a consciência sobre as coisas naturais, as coisas dessa terra, para que isso? Quando eu tenho a consciência do poder que opera em mim, eu vou confiar em quem é meu Pai e Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Você entende isso? É como uma criança confia no pai. Ela não precisa saber se o pai tem dinheiro ou não, se o pai está bem ou não. Ela quer saber que ela precisa das necessidades dela supridas. Não é assim? A criança está com fome, ela precisa de comida. Está com frio, precisa de um casaco. A criança não está nem aí não, para saber se você tem ou não. Ela quer aquilo. Não é assim? Se nós, a Bíblia diz, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Que não poupou o seu próprio filho. O que ele tinha de melhor, ele não poupou por você, amado, por te amar. Então a gente não precisa se preocupar muito não, como vai a economia, como está a crise. Não se preocupe com essas coisas não. Crie em você uma consciência, estando plenamente convictos.
plenamente convictos de quem você é e de quem Ele é. Quando a gente sabe quem é o nosso Pai, nada mais importa. Quando nós sabemos quem é o nosso Pai. Porque Ele tem cuidado de você, amado. Ele não te desampara. A Bíblia diz que Ele nunca te deixa só. Agora, é necessário nós construirmos dentro de nós a consciência, o poder que opera em nós. O poder que opera em nós. Vai comigo em Efésios, no capítulo 3, agora no versículo 6. Volto só um pouquinho. Diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Veja bem, ele está falando, olha, nós gentios, que éramos gentios, né? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos co-herdeiros e membros e participantes do corpo de Cristo. Quer dizer que tudo que Ele tem é meu. Tudo que Ele é, agora eu também sou. Você está entendendo isso? Aí ele diz, olha, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Quer dizer que a graça para ser ministro do Evangelho, ou a graça para viver o Evangelho, ou para realizarmos as obras do corpo de Cristo, do qual nós somos parte agora, vem da onde? Ele diz, concedida segundo a força operante do seu poder. Então, o poder operante de Deus te concedeu a graça de ser feito ministro, de ser feito filho, de ser feito coparticipante das coisas de Deus, de poder pregar o Evangelho, de poder impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, de poder ver o Evangelho acontecendo através de você. A graça de Deus foi concedida através desse poder, que nos fez filhos e nos fez co-herdeiros juntamente com Ele. Então existe sim um poder para você viver como crente aqui na terra e viver uma vida santa e ainda, além de tudo, olha a maravilha, pregar o Evangelho para dizer, olha, funcionou na minha vida, pode funcionar na tua. As pessoas, amados, lá fora, elas estão clamando por soluções, porque ninguém mais tem as soluções para os problemas que estão se levantando nesse mundo. Mas eu e você somos a resposta. Eu e você, diga comigo, eu sou a resposta para o sofrimento dessa terra. Nós somos essa resposta. Existe um poder e uma graça que te habilita, amado, a ser a resposta para o perdido, a ser a resposta para essa geração, onde todo mundo está sem saber para onde vai e você sabe, você pode indicar o caminho. Nós temos a oportunidade de carregar essas pessoas juntamente conosco para o caminho certo, para o lado certo. Onde está todo mundo perdido sem direção, ei, olha aqui, eu sei onde eu estou indo. Você e eu precisamos nos levantar como bandeiras, mostrando qual é o caminho. E eu quero te estimular mesmo a esses dias você ficar instigado para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Eu quero te animar para que você saia daqui certo, que Deus te chamou para realizar algo, amado. Você não está nessa terra por acaso, você não foi obra do acaso. Por mais que seus pais tenham dito isso, por mais que às vezes você nem conheça seu pai ou sua mãe, você não veio a esse mundo por acaso. Deus te escolheu, Ele te chamou, enviou Jesus para morrer no teu lugar. E uma vez que você conhece isso, você não pode mais ficar parado. O conhecimento, ele te coloca em movimento. É necessário, amado. Quando eu conheço, quando eu sei essa verdade, eu preciso correr com isso. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Quantos aqui já tomaram aquele shake de proteína? Whey protein, aquelas coisas. Pronto, tem umas pessoas malhadoras, né, aqui. Uma pessoa aqui forte, que malha muito. Então, se você tomar whey, essa proteína,
e você não malhar, o que é que vai acontecer? Nada, vai engordar. Vou lhe dizendo logo. Se você tomar e não for malhar, você engorda, viu? Vou logo lhe dizendo para você não tomar sem malhar. Isso quer dizer o quê? Que se eu continuar me alimentando do jeito que eu estou me alimentando, é maravilhoso conhecer as Escrituras, é maravilhoso me alimentar da palavra. Agora, se eu não coloco em movimento aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou ouvindo, eu vou estar só inchando, engordando, ficando parado. Eu já fiz isso, por exemplo, com Herbalife. Olha que maravilha. Eu tomava Herbalife e depois eu ainda comia. Ah, meu Deus. Sabe de nada, inocente. O que é que fez? Engordou. Porque é necessário que quando você se alimenta, você faça alguma coisa com aquilo que você está se alimentando. Tem que colocar em movimento. Tem que colocar em movimento aquilo que você está recebendo. E eu sei, amado, como eu já disse, eu tenho certeza que você já recebeu coisas maravilhosas da palavra. Que você tem se alimentado de uma palavra forte. Agora, chega da inércia. A gente não pode ficar mais parado. Não dá mais para ficar parado. Nós estamos em um mundo que está clamando. Os perdidos estão lá fora clamando. E eu e você somos a resposta. Amém? Vamos continuar, por favor. Nós estávamos lendo Efésios 3, 6, não é isso? Agora vai para Efésios 6, 10, por favor. Efésios 6, 10. Aí você pode até dizer para mim, mas é muito difícil estar nesse mundo, ser um jovem crente e isso e aquilo outro. Mesmo ouvindo essas coisas ao meu respeito, é muito difícil. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Existe algo para nos fortalecer, para nos dar força, para viver essa vida que estava falando nos versículos anteriores. Se a graça e o poder para ser feito filho, ministro do Evangelho, co-participante e co-herdeiro de Deus está dentro de mim, essa mesma força, ela é quem me ajuda a permanecer firme. Você está comigo? É do mesmo jeito quando a gente recebe alguma coisa em Deus. Para manter aquilo que eu recebi, o que é que eu tenho que fazer? Continuar firme. Porque as circunstâncias vão se levantar em relação à cura, por exemplo. Você creu na sua cura, recebeu a imposição de mãos, recebeu a sua cura, pronto, está manifesto. E agora? Agora eu vou viver a minha vida do mesmo jeito, porque nada vai me acontecer. Uma vez que eu fui curado, eu estou curado para sempre. É assim? Não, não é assim. Eu recebo a minha cura, mas eu preciso permanecer firme. Eu preciso, tudo em Deus é assim. Nós recebemos pela fé e nós permanecemos firmes pela fé. E a fé, amada, é crer com o coração e falar com a nossa boca. Não adianta ficar só na força do pensamento positivo. Não, mas eu estou pensando, está tudo bem, está tudo bem. Só pensando. A vida em Deus é uma vida de fé, é uma vida falada. É uma vida atuada. Você precisa agir. Fé, ela tem umas atitudes correspondentes com aquilo que você está crendo. Do mesmo jeito é quando eu creio que existe um poder para me fazer filho. Pronto, eu preciso andar segundo esse poder que opera em mim. Esse poder vai te ajudar a andar nessa vida. É isso que ele está dizendo. Portanto, irmãos, vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é o mesmo poder que operou para trazer Jesus aqui na terra, que é o mesmo poder que criou todas as coisas, que é o mesmo poder que se movia para curar as pessoas, esse mesmo poder é o que te auxilia a permanecer firme. É necessário, lembra o primeiro versículo que nós lemos? É necessário conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Só um vai te deixar capenga. Fala capenga aqui também, né? Fala, né? Pronto. Capengando é o quê? Uma perna maior do que a outra. Você anda mancando. Não é assim? Agora, uma vida cristã, amado, vivida intensamente, ela precisa conhecer a palavra e conhecer o poder. Não somos só crentes da palavra. O verbo da vida não é uma igreja só da palavra. Ela é uma igreja do Espírito também. A palavra e o Espírito andam juntos. Nós precisamos não deixar que o mover do Espírito se apague nesses últimos dias. Nós precisamos agarrar essa visão. Graças a Deus que no último ano do pastor Bud nós tivemos o privilégio, a grande oportunidade de estarmos andando junto com ele. Mas eu nasci de novo dentro dessa igreja com 8 anos de idade. Rafael também. Mas desde lá eu não conhecia outra visão, não conhecia outra palavra. Mas no ano que nós passamos convivendo com o pastor Bud, intensamente como nós convivíamos lá no centro de cura, amado, aquilo construiu coisas dentro de mim que todos os outros anos que eu tinha vivido, tinha coisas que estavam sim fortificadas dentro de mim. Mas aquele homem tinha convicções tão fortes de quem ele era, do que ele tinha vindo fazer, que aquilo mexia comigo. De acreditar em pessoas que ninguém acreditava, de investir sua vida em pessoas. Ele era um ser humano extraordinário, de chegar com seus 30 anos de ministério e sentar e ouvir pessoas que estavam ministrando pela primeira vez na vida. Isso fala muita coisa para nós, não é assim? Muitas coisas ele falava, mas muitas coisas ele vivia e nós observávamos. Mas sabe, amados, coisas que te estimulam a viver intensamente a vida com Deus. Aquele homem viveu intensamente. Tudo o que ele tinha para fazer, ele fez. É tanto que nas últimas ministrações dele, ele dizia, olha, eu já cumpri tudo que eu tinha para fazer, estou entregando aqui para Guto. E, amado, eu não quero olhar para trás na minha velhice e dizer, eu não fiz o que eu podia fazer. Eu não cumpri o que eu podia ter cumprido. Eu quero olhar para trás e ver, sabe, ou quando Jesus voltar, eu quero olhar para trás para todos os meus dias e dizer, eu vivi intensamente cada dia, me doando às pessoas, fazendo aquilo que Deus me chamou para viver. Eu não quero ser uma arrependida. Não quero. E eu espero, amado, e eu estou aqui para te instigar mesmo, que você também não se arrependa. Que você tenha dado mesmo o seu suor, o seu sangue, pela causa do Evangelho. Amado, não foi um preço de dinheiro, não, de ouro, coisas corruptíveis que nos comprou. Foi o sangue de um justo. Então vale a pena sim nós vivemos a nossa juventude intensamente para Ele. Não se importa, eu vou perder a minha vida, vai nada, você vai ganhar. Não tem coisa melhor, amado, do que fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Talvez você esteja sentindo algo de insatisfação dentro de você, exatamente porque você não está vivendo o que Deus te chamou para fazer. Não venha me dizer que você está insatisfeito com pessoas. Talvez você esteja insatisfeito com você mesmo, por não estar abraçando aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós vamos deixar essas insatisfações de lado nesses últimos dias. Eu creio nisso. Que você vai jogar todas as desculpas para trás, que você vai jogar, sabe? Ah, não, foi por causa de fulano, foi por causa... Foi não. Que quem decide a sua vida é você, eu sei disso. Então, de hoje em diante, nós vamos decidir servir ao Senhor intensamente.
servir aquele que nos chamou, servir aquele que nos deu o poder para sermos feitos filhos. Vamos continuar, por favor, aqui. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 18. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E esse poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, uma vez que nós entendemos que temos os olhos do nosso coração iluminados para entendermos a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança, segundo a eficácia da força do seu poder, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus. Você já pensou, é pouco poder? Arrancar alguém da morte, arrancar alguém do inferno, porque Jesus desceu ao inferno. 3 dias ele passou ali. E a Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi esse poder, a força desse poder que te deu a esperança do teu chamamento. É esse poder que te faz ser filho de Deus. É esse poder que tem aí operando dentro de você. Quando essa consciência cai forte no nosso coração, amados, nós não vamos conseguir conviver com doenças. Nós não vamos conseguir conviver com dificuldades. Nós não vamos conseguir. Você vai sair catando no meio da rua. Tem algum problema aí? Eu sou a resposta. Eu quero resolver. Diga aí, o problema é difícil? Pois eu estou aqui para resolver. Você vai partir para cima em vez de fugir dos problemas. Já era o tempo da gente se esconder dos problemas, amado. O problema é quem tem que se esconder da gente, porque a gente é solucionador. A vida de Deus está operando dentro de você. Sabe aquela vida que tem lá no trono? Essa mesma vida está operando dentro de você. Essa é a vida que tem lá no trono. No céu não há tristeza, no céu não há dor, no céu... Deus não está preocupado. Deus não anda preocupado. Eita, a crise está grande. Como é que eu vou enviar fulano para outra nação? Deus não está preocupado com isso não, meu amigo. E essa mesma vida que opera no trono está dentro de você. Aí o que eu preciso fazer? Deixar que essa vida influencie a minha vida, as minhas emoções, os meus sentimentos, as circunstâncias que estão ao meu redor. Quando eu me deixo ser influenciado pela palavra, amado, eu vou estar exatamente vivendo a plenitude da vida de Deus. Aqui nessa terra. Você está comigo? É fácil ser crente aqui nessa terra. Não é difícil, não é pesado. É fácil dizer não ao pecado, porque existe um poder que habita dentro de você para realizar essas coisas. Olha, se fosse na sua própria força, na minha própria força, a gente podia desistir, sair por aquelas portas, vamos sair daqui porque não vai dar certo não. Mas não é na sua força. O melhor de tudo é saber que não é na minha força, não é na minha habilidade, não é na minha capacidade mental, não é. Lembra, a força está com você. Ele está contigo, Ele te sustenta, Ele quem segura na tua mão e diz, bora meu filho, vamos, eu vou com você, vai dar certo. Pastor Bud costumava pregar lá no centro de cura, dizendo, Jesus está pulando para te curar, né? Porque ele estava querendo dizer que Jesus estava na torcida para que nós entendêssemos o que ele já fez. Quando a gente entende que tudo já foi feito em Cristo, está resolvido o assunto. Nós vamos facilitar as coisas, em vez de dificultar elas.
Em vez de se agarrar aos problemas e dizer, eita, tá difícil mesmo, tá pesado mesmo, o negócio vai dar certo não, viu? Em vez de ficar meditando nessas coisas, nós largamos o problema e começamos a falar a palavra. Começamos a viver a palavra. Começamos a pregar a palavra. E aí os problemas vão se afastando, vão diminuindo, vão tendo soluções. Porque quando você está sob pressão, não é a hora de tomar a decisão, não é assim? Toda vez que a gente toma uma decisão pressionado, a gente erra. Não é? Pronto. Você tem que soltar a pressão, deixar a pressão de lado para poder tomar as decisões. E como é que faz isso? Mergulhando na palavra. Sabendo quem você é e o poder que opera em você, amado, fica mais fácil. Fica mais fácil de você até ter novas ideias para solucionar as coisas. Porque se a vida de Deus está operando dentro de mim, amado, imagina aí se Deus não é criativo. Sim ou não? Todas as coisas que nós vemos foi Ele quem criou. A inteligência que quem deu ao homem foi Ele. Deus é criativo demais. Então Ele pode te dar habilidades e criatividade para você criar novas coisas. Ele pode te dar habilidades e criatividades para sair desses problemas que às vezes você se meteu por causa de você mesmo. Mas Deus quer te dar o escape. Agora, nós precisamos mergulhar nele. Nós precisamos saber o que está operando por dentro de nós. Amém? Vai comigo, por favor. Lá em 1 Pedro. No capítulo 1. 1 Pedro 1. No versículo 3. Eu não preciso ter medo de viver uma vida santa, porque existe algo que está nos guardando enquanto eu permaneço nele. Você não pode viver em santidade fora de Deus, mas em Deus você pode. Amém? Em Deus nós podemos dizer não ao pecado. Em Deus nós podemos. Agora é necessário permanecer nele. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós aguardamos pela vinda de Jesus, sabemos que existe algo para se cumprir, que é a vinda dele, está próxima, mas até lá nós precisamos permanecer firmes. Não é assim? Agora, a Bíblia diz que você está guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Esse poder te conduz à vida. Esse poder quem te faz viver em santidade. Esse poder que te dá forças para que você se esforce fazendo a sua parte e eu fazendo a minha, nós possamos permanecer firmes até que ele venha e até que a salvação do nosso corpo se cumpra. Você está comigo? Esse poder está dentro de você, amado, guardando a sua vida. Nós precisamos buscar dessa fonte. Nós precisamos puxar desse poder. Quando você estiver fraco, você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ah, mas está difícil demais, como é que eu vou resistir ao pecado? Ah, meu Deus, o pecado está chegando. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É desse jeito que você vai conseguir, amado, se manter puro. É desse jeito que você vai conseguir se manter de pé, mesmo que as circunstâncias estejam soprando contra você. Eu sei que não é fácil viver como crente jovem nesse mundo. Não é fácil na força da carne, mas você não é carne. Você é espírito. E o seu espírito está habilitado pelo Espírito de Deus, pela sua nova criatura,
Você não é mais essa carne, você não é mais suas emoções. Você não é mais suas vontades, você não é mais os seus sentidos físicos. Você é um espírito vivo, recriado. Você é uma nova criatura. Então existe sim uma habilidade, uma capacidade dentro de mim e de você para resistir a esse mundo. Para dizer não às circunstâncias, para viver em fé, amado. Ah, mas eu não consigo crer. Existe uma habilidade dentro de você. Se você decidir, amado, é uma decisão. Decido confiar, eu vou conseguir. Quando eu decido confiar. Porque Deus não vai fazer a tua parte. Ele já fez o que era necessário ser feito e Ele já te deu a vida. Agora, eu e você precisamos nos esforçar para fazer a nossa parte. Segundo o poder que opera em nós. Esse poder habita dentro de você. Então, com o conhecimento da palavra, eu conheço a palavra e eu ando nesse poder que habita dentro de mim, aí sim, se torna fácil. Você está comigo? Aleluia. Vai comigo agora em 2 Pedro. No capítulo 1. Segunda Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. Diz assim. 2 Pedro 1:3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos parar aí, mas segura aí que nós vamos ler o próximo versículo. Diz que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essa piedade é viver a vida de Deus. É viver como Deus é. Sendo santo, sendo justo, certo? Então, existe, pelo seu divino poder, todas as coisas nos têm sido doadas que conduzem à vida e à piedade. Agora, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Então, para viver essa vida de piedade, essa vida e essa piedade, é necessário conhecer Ele. Você está entendendo isso? É necessário o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí o versículo 4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções e das paixões que há nesse mundo. Olha, o versículo 3 diz, pelo seu divino poder, já nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora, já me foi doada as coisas que conduzem à vida e à piedade através do conhecimento dele. Então, quando eu olho para Deus, quando eu conheço a Deus, quando eu busco a Deus, eu me torno participante das suas preciosas e muito grandes promessas e eu me livro das corrupções, no versículo 4, das corrupções e das paixões do mundo. Então, já foi me dada essa vida. Já foi me dado o poder para conhecer a vida e a piedade. Mas eu preciso mergulhar no conhecimento dele, no conhecimento completo daquele que me chamou, e aí eu vou me livrar das coisas desse mundo, das paixões desse mundo, daquilo que tem me atraído a me desviar do alvo. Às vezes, amados, são coisas pequenas. Mas sabe que um pequeno desvio vai te levar a uma rota totalmente diferente daquela que você estava indo? É necessário, às vezes, a gente parar e recalcular a rota. Peraí, será que eu estou indo mesmo para o caminho certo? Mesmo que seja um desvio pequeno, amado. Coisas pequenas. Às vezes, Deus te chamou para fazer algo e você está em outra coisa totalmente diferente. Às vezes Deus te chamou para ser algo e você escolhe ganhar dinheiro, muito dinheiro, ser rico. Mas Deus não te chamou para isso. Foi um pequeno desvio, porque você se preocupou com as corrupções e as paixões que há nesse mundo.
Coisas nos fascinam. Principalmente nós como jovens, coisas nos fascinam facilmente. Coisas, carros, dinheiro, essas coisas nos fascinam facilmente. E às vezes a gente decide uma carreira baseada nisso. Mas sabe, amados, Deus sabe o teu futuro. É melhor você se basear nele. É melhor você buscar nele. Sim, o que você quer que eu seja, o que você quer que eu faça. Se é para ser milionário, que seja. Mas se não for, que seja também. Mas que você faça as coisas com um propósito certo, firmado no seu coração, amado. É mais fácil se livrar das corrupções e das paixões que há no mundo quando eu conheço a Ele. Quando eu me rendo à vontade dEle. Quando eu sei o que Ele me chamou para ser. Fica mais fácil, porque você vai ficar. Agora é uma coisa que você precisa fazer todos os dias. É diariamente, amado. É você dizer não às corrupções e às paixões. E dizer sim àquilo que Deus te chamou para fazer. Porque todos os dias vão vir tentações para você desviar o foco. Todos os dias vão vir sugestões para você se desviar daquilo que você foi chamado para fazer. Mas lembre, existe um poder dentro de você. Existe uma força que talvez os outros não tenham. Mas em você existe algo. O mundo, ele não consegue dizer não ao pecado. O mundo, ele não consegue abraçar a vida que Deus tem para ele. Porque ele não nasceu de novo ainda. Mas em você existe a capacidade e a habilidade. E quando você conhece, quando você sabe, você vai poder conduzir eles também a conhecer e saber. Amém? Dá uma cutucada aí na pessoa que está do seu lado. E diz, não durma. Eu estou de olho em você. A gente vai ter misericórdia de alguns, né? Eu sei que muita gente trabalhou hoje ainda. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você responsável pelo seu vizinho, beleza? Se ele dormir, vem você e o seu vizinho, um ora e o outro interpreta. Vai ser bom? Top, meu amigo. O fogo vai descer, eu quero ver. Ninguém vai dormir mais, né? Eita, meu Deus. Ou então você dá um glória bem alto no pé do ouvido dele, aí no instante ele acorda. Se a igreja começar a glorificar, eu já sei que está todo mundo dormindo. Né? Aí fica difícil. Então, vai para o versículo 5, por favor. Nós lemos até o 4. Aí no versículo 5, 1 Pedro 1,5, diz assim. Por isso mesmo, ou seja, porque você já tem o divino poder que te conduz à vida e à piedade, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo e em vós aumentando, fazem com que você não seja inativo nem infrutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é necessário eu conhecer completamente a Ele para me livrar das corrupções e das paixões que há no mundo. E por isso, quando eu faço todas essas coisas que ele vai listar do versículo 5 até o 8, isso é que vai fazer com que a gente não seja inativo nem infrutuoso. Às vezes a gente está se sentindo meio, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou me sentindo, eu preciso realizar algo. Então nós precisamos, amados, ser frutíferos. Nós precisamos ser ativos. Com o conhecimento de Deus e com o conhecimento do poder que opera em nós, você vai ser frutífero e ativo onde você chegar. Não importa onde você esteja, se é na faculdade, se é na igreja, se é no trabalho, não importa. Você vai ser frutífero onde você chegar. Uma vez que você conhece a Ele e você tem consciência do poder que opera dentro de você, você vai ser frutífero e operante. Você vai ser frutífero e ativo. Você está comigo?
Agora, vai comigo, por favor, lá em Mateus, no capítulo 28. Estou já acabando, tá certo? Mateus 28, 19. Diz assim. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus foi, mas ele nos deixou um mandato de ir dar continuidade. Uma vez que eu tenho consciência do poder que opera em mim, é mais fácil eu querer dar continuidade àquilo que ele começou. Porque se eu tenho uma consciência, existe um poder dentro de mim, então eu posso impor as mãos sobre os enfermos, então eu posso pregar o evangelho, então eu posso ir a outras nações, então eu posso fazer isso. Com a consciência do poder, amado, que você foi empoderado. É exatamente, eu gosto muito dessa palavra em inglês, né? Que fala empowered. É empoderado, é você ser mesmo carregado de poder. Sabe aquelas pás que colocam para ressuscitar as pessoas? Né? Aquilo ali dá um poder ao coração para ele reviver, voltar a bater. Eu tenho consciência, amado, de que uma vez nós estávamos mortos. E no dia que a gente se encontrou com Jesus, foi como aquele choque no seu coração. E o seu espírito foi empoderado, cheio de poder, para que você possa ir e dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra. Você é a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. Olha para o seu vizinho e diz isso a ele. Você é a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. O Espírito Santo, amado, habita dentro de você. Ele se move em você, ele fala com você. Nós precisamos ativar a sensibilidade, deixar a gente com as antenas bem ligadas para aquilo que ele quer nos guiar a fazer. Amém? Esses dias eu estava conversando com uma jovem. Ela passou recentemente no vestibular para a medicina e ela falando que estava indo para São Paulo e de repente, antes dela pegar o voo, Deus falou para ela, olha, leva esses pirulitos com uma mensagem. E ela levou, né? No voo, Deus falou para ela que era para ela se levantar e pregar a palavra. E ela me contando aquilo, eu digo, meu Deus, como eu sou covarde. Porque para um jovem, né, se levantar, porque no ônibus, até que dá, porque você prega aqui, na próxima parada você pega o beco, meu amigo. Né? Se deu vergonha, você desce bem ligeirinho, mesmo que não seja sua parada. Agora e no avião, como é que faz? E ela disse que saiu entregando a todas as pessoas ali aquela mensagem, disse, olha, o Senhor quem mandou fazer isso e tal. E, de repente, uma aeromoça falou para ela, olha, eu era desviada, mas hoje Deus falou comigo através de você. E ela voltou, e outra pessoa se converteu. E eu, meu Deus, né? Isso é que é consciência, amado, da vida de Deus, de que é empoderado para fazer algo. Você é empoderado para realizar as obras de Cristo. Você tem esse chamado. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz assim... Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar. Esses sinais vão te acompanhar. Se você crê, esses sinais vão te acompanhar. Quais são os sinais? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado isso, foi recebido nos céus, assentou-se à destra de Deus. Foi-se embora. Ele disse, olha, vocês vão por todo mundo e prega o evangelho. Prega o evangelho. Quem crê vai receber. Quem não crê não importa. O que importa é que você foi chamado para fazer alguma coisa. E a Bíblia
diz aqueles que creem. Aqueles que creem, amado. Eu sei que você é o povo da fé. A Bíblia está falando sobre você. Não importa se a cura vai se manifestar ou não, amado. O que importa é se você vai ter coragem de impor as mãos, porque a Bíblia já diz, aquele que impuser as mãos sobre os enfermos, crendo, vai ser curado. Ah, não, mas eu impus as mãos e fulano morreu, Não importa, amado, existem coisas que nós não temos conhecimento entre aquela pessoa e Deus. O que importa é se eu tenho coragem. Eu vou impor as mãos ou não. Eu posso impor as mãos quantas vezes for, eu não vou desistir. Se morrer ou se ficar vivo, eu não vou desistir, porque eu continuo crendo naquilo que a palavra diz. Ponto final, amado. Você precisa ser ousado em acreditar naquilo que a Bíblia diz ao teu respeito. Agora a gente fica querendo dar uma de coitadinho. Você não é mais coitadinho. Deus te chamou para realizar algo grande, amado. Não se veja pequeno, não se veja medíocre. Não, chega de crentes medíocres nessa terra. Nós temos carregado algo poderoso que pode mudar o mundo, amados. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim. Eu não posso ficar calado. Eu fico indignado quando vem alguém doente perto de mim. Não contra aquela pessoa, mas eu fico indignado contra as obras do diabo. Eu quero correr para cima e abraçar fazer tudo que é necessário. Porque uma vez que eu conheci esse poder, amado, eu não consigo mais ficar parado. Eu não consigo encontrar um crente que não é batizado no Espírito Santo e eu não pregar o batismo com o Espírito Santo para ele. Não consigo mais. Não consigo chegar num culto, pregar a palavra e dizer: quantos aqui ainda não foram cheios do Espírito Santo, com a evidência de falar outras línguas? Eu tenho que fazer isso, todo culto que eu prego. Porque, amado, eu sei o que fez na minha vida. Você sabe o que a palavra fez na sua vida? Você tem consciência de quem você era e quem você se tornou por causa dessa palavra? E não venha me dizer que não funciona, amado, porque você sabe quem você era. Ah, não, esse negócio é muito utopia. O povo diz que o poder da palavra é nada. Eu sei que eu era. Quando eu olho para trás, eu digo: meu Deus, eu era aquela pessoa ali. Só os poderes de Deus, como diz a história, né? Você passa a ter consciência, amado, de que é real. A palavra de Deus é capaz, sim, de mudar qualquer circunstância. De mudar a tua mentalidade de inferioridade, de pobreza, de autocomiseração. Ela é capaz de transformar a tua vida. E se é capaz de transformar a tua vida, quer dizer que é capaz de transformar aqueles que estão ao teu redor também. Agora, qual foi a última coisa que Jesus fez antes de subir? Ele disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Ponto final. Se eles crerem, eles vão receber. Agora, o meu papel não é dizer: fulano está crente, fulano não está crente, fulano está crente. Eu não sou termômetro de crente, nem de ninguém. O meu papel é pregar o evangelho. Até porque, amado, tem gente que dá glória, que faz e acontece e não está recebendo. Vai sair daquela porta do mesmo jeito. Agora, e tem gente que está bem caladinho, está recebendo tudo. Porque eu não sou scanner para estar vendo aqui os corações de todo mundo, raio-x, espera aí, não sei o quê. Se Deus me revelar, graças a Deus, é por Ele, né? Por causa dele. Mas eu nem quero que Ele me revele. Às vezes acontece, né? Mas aí eu fico um crente, né? Pá. É para tu, é para ele, é para aquele. Não, amado, a palavra é específica para você. Se alimenta como se fosse o último alimento da sua vida. Sabe aqueles filmes do apocalipse, de um ataque zumbi, aquelas coisas que quando eles veem comida, eles comem como se fosse a última vez que eles fossem comer na vida. Pronto. Essa precisa ser a nossa atitude com a palavra. De um alimento que é necessário, um nutriente. Meu Deus, eu preciso desses nutrientes. Quando a gente muda a nossa atitude, o conhecimento dele me leva a conhecer o poder que habita em mim e me leva a ser ativo e frutífero. Amém? Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Eu creio nisso. Vamos ler o último versículo.
Aumento, vai. João 14:12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus disse, olha, aquele que crê em mim vai fazer o que eu fiz, aqui o que vocês têm visto acontecer, mas vai fazer coisas ainda maiores. Fica de pé, por favor.